Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje vou mostrar pra vocês um tour pela minha estante de livros que eu tenho aqui no meu quarto. Então, vamos lá. Aqui em cima eu deixo a minha ring light desmontada. Eu não uso ela sempre, então eu deixo ela ali. Gosto bastante, ela é aquela grandona. Descendo aqui nós temos a primeira parte. Nessa lateral a gente tem duas canecas, essa de corujinha e essa que é da empresa do meu namorado. E um Stitch colocado aqui, eu amo Stitch. E esse passarinho muito fofo azulzinho de vidro. Aqui eu deixo alguns pincéis de maquiagem, navalha ali também, tudo de maquiagem e uma tesoura. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu venho aqui e pego. Aqui nessa lateral eu tenho a Hermione, o Ron e o Harry, do Kinder Ovo, do Kinder Joy. E essa menininha que veio no Zé Cacau Show do Snoopy. E um recado aqui da minha amiga Cacau. Feliz Páscoa, te amo, obrigada por tudo. E os meus livros, então vamos lá. Aqui na ponta eu tenho Depois de Você, que é a continuação do... Para Sempre ao Seu Lado. Como Eu Era Antes de Você. Como Eu Era Antes de Você. Eu tenho O Ladrão de Raios, que é o primeiro livro do Percy Jackson. A Sala das Borboletas, O Resgate do Tigre, que é o segundo da Maldição do Tigre. Eu tenho a Maldição também, mas tá com uma amiga minha. Esse aqui são dois, esse Eu Ficar e Para Onde Ela Foi. Se Eu Ficar é um livro maravilhoso, que eu amo demais. Tem um filme também, que eu amo. E o Para Onde Ela Foi é péssimo, é a continuação, então leiam só Se Eu Ficar. Aqui é um dos meus livros favoritos da vida, que é Diário de uma Paixão. Eu li ele umas 22 vezes, sem brincadeira. E ele é todo anotado, grifado e tudo. Aí eu tenho Sem Julgamentos, um livro bom também. Crepúsculo, não dei continuidade, mas gostei bastante. Aí, os meus box, eu tenho esse aqui, que é Jogos Vorazes. E eu tenho esse aqui, Derrubei Meu Harry. E eu tenho esse aqui, que são os contos do Edgar Allan Poe, que eu amo, amo, amo. E eu tenho eles aqui. Então, essa que tem na primeira parte. Descendo aqui... eu tenho várias coisinhas de viagem, então eu tenho o da França, o da Itália, o da Espanha, que são todos globinhos e são todos de viagens que eu fiz. A Torre Eiffel, que eu fui antes dessa viagem, anos antes, então eu não comprei o globinho, então ficou só a torre mesmo. O galinho de Portugal, porque eu achei mais fofo do que trazer o globinho. E esse aqui é de Prudentópolis, que meu pai viajou. E aqui do lado tem um porta-joia muito fofo pra viagem. E ele é tipo aquele meu grande, só que pequenininho, e eu deixo ele aqui pra segurar os livros também. Aqui tem a minha coleção de livros de romance que eu amo. Primeiro, O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro de um romance sobre filosofia maravilhoso. As 5 Linguagens do Amor, Manual do Leiloeiro Judicial, que é o livro do vô do meu namorado. É assim que acaba, não preciso nem falar nada. Minha coleção de Bridgerton, eu tenho todos. Inclusive, eu tenho que são da Julia Kim, que não é do Bridgerton. Tipo, esse aqui, Um Cavaleiro a Bordo. Eu amo, amo, amo. E dos Bridgertons eu li todos e tenho todos. Aqui do lado eu tenho alguns de religião, então tem esse Um Olhar para o Céu, que é Mara, de devocional. Vocação, de Maria, um livro pequenininho que é de outra religião, que é os Hare Krishna, que eu queria estudar sobre. Outro devocional, e aqui são devocionais também muito fofos. Descendo aqui pra baixo, a gente tem uma parte de direito, então eu tenho vários livros mais focados nessa área. Então, Igualdade na Diversidade, Linguagem do Corpo, O Colecionador, muito bom, inclusive. A Evolução da Indumentária, Faça Suas Escolhas, Direito Previdenciário, outro de Direito da Criança e do Adolescente, Código da Vinci, muito bom, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Juventude e Dominação Cultural e Revolução dos Bichos. E aqui na lateral tem coisas da minha faculdade, então tem esse aqui que eu ganhei do meu tio, muito fofo, de Direito. Aí tem a caneca da minha Atlética, que é a Magnatas. E aqui do lado tem uma caneca de direito que eu ganhei da minha tia, muito fofo, e tem um R de Rafa. Eu acho que minha logo vai ser meio assim também. E tem fotinhos com as minhas amigas. Muito fofo. Descendo aqui tem alguns que faltaram. Tem o meu box de 50 tons de cinza, o livro do Caio Castro, esse Rápido e Devagar, que é bem bom. Esse aqui é do meu pai, na verdade, mas é bem bom. E o meu Pequeno Príncipe, muito fofo. E esse de receitas. E aqui tem uma caneca com eu e meu namorado. E aqui do lado, meus coalinhas. Esse aqui eu ganhei da minha avó, Anitta, linda. E esse pequenininho. Descendo aqui, tem um pouco mais de coisas que eu uso no meu dia a dia. Então, eu fico tirando e colocando. Então, tem bastante coisa. Tem o que eu uso pra fazer meu devocional, Café com Deus Pai.
e a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia principal, que eu uso pra fazer devocional, que é essa aqui. Então, ela tá toda usada. Bíblia boa é Bíblia assim. Tem esse caderninho que eu uso pra escrever as minhas metas e tudo. Tem esse caderno que é da minha faculdade, então eu sempre pego ele. Tem esse outro caderno que é de coisas, organizações da minha vida. Tem um livro que eu tava lendo agora, que é o Fabricante de Lágrimas, não terminei ainda. E aí tem umas outras coisas, outros caderninhos e tudo, e os meus álbuns de figurinha da Copa. E esse aqui grandão, que é sobre a indústria da moda, que eu amo. Aqui do lado tem alguns personagens do McDonald's. Então eu tenho a Tinkerbell, a Moana, a Tiana e a Mulher Elástico. E o canudo da minha formatura do 9º ano. E aqui embaixo a gente tem o meu ukulele, o meu pandeiro e esse aqui, que é o meu foninho pra treinar. Então, parte de músicas, mas o que eu mais uso é o pandeiro. Isso que tem aqui na minha estante. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, tchau, tchau!